Oi, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar sobre matrizes elementares, que são matrizes que correspondem às operações elementares, e vou falar também de um processo para obter a matriz inversa de uma matriz quadrada dada, quando tiver matriz inversa, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando das matrizes elementares, que são matrizes obtidas a partir da matriz identidade, aplicando-se a ela operações elementares. Para quem não sabe, a matriz identidade, n por n, é Então, a matriz identidade é sempre uma matriz quadrada. Isso é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Além disso, a gente pode observar, através dessa definição, que a matriz identidade tem todos os elementos nulos, exceto os elementos da diagonal principal. Deixa eu dar um exemplo aqui de matriz identidade. Exemplo. Bom, a matriz identidade 2 por 2. E assim por diante, né? Então, note que sempre os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal que vem da esquerda descendo até a direita lá, são sempre iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Às vezes, a gente omite a dimensão da matriz identidade, escreve só i. Então, se eu estou num contexto que eu estou trabalhando só com matrizes 4 por 4, por exemplo, eu posso omitir o 4 vezes 4 no índice e escrever só i, ao invés de escrever i 4 vezes 4, eu escreveria só i. Então, dependendo do contexto, às vezes a gente omite esse 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4. Agora, vamos voltar ao que eu disse sobre matrizes elementares. Então, é a definição. Então, é uma matriz obtida da identidade pela aplicação de uma operação elementar. Vamos ver alguns exemplos de matrizes elementares. Bom, vamos começar aqui com a identidade 2 por 2, então 1, 0, 1, 0. E se eu aplico, então, eu obtenho o quê? Então, eu fiz uma operação elementar com a primeira linha da matriz identidade, né? Eu multipliquei a primeira linha por 2, obtive essa matriz em vermelho aqui. Essa matriz é, pela definição, uma matriz elementar 2 por 2. Você pega uma matriz quadrada, uma identidade 3 por 3, e agora eu troco duas linhas. Então, eu vou pegar L2, troco com L3, fico com Então, essa matriz vermelha também é uma matriz elementar. Nesse caso, é uma matriz elementar 3 por 3. Tá bom? Da mesma forma,
somando duas linhas da identidade. Vou pegar aqui de novo a identidade 2 por 2, aqui. E aí eu vou somar duas linhas. E o que eu obtenho é uma outra matriz elementar. Então, todas essas matrizes em vermelho são exemplos de matrizes elementares. Existem matrizes elementares de dimensão 2, 3, 4, 5, qualquer dimensão que você imaginar. Você pode pegar a matriz identidade daquelas dimensões, né? Sei lá, 5 por 5, fazer uma operação elementar e ter uma matriz elementar. Certo. Então, por que será que as matrizes elementares são úteis para o que a gente está estudando aqui? Bom, isso tem a ver com o seguinte, com as operações com matrizes elementares. O que acontece é que multiplicar uma matriz elementar à esquerda de uma matriz dada faz uma operação elementar nessa matriz dada. Que operação elementar? A mesma operação elementar que corresponde à matriz elementar. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos pegar aqui uma matriz elementar, que é a matriz elementar, como é que eu obtenho essa matriz elementar que está aqui? Rapidinho, eu pego a identidade 1, 0, 0, 1, e aí eu faço a permutação da linha 2 com a linha 1. E aí eu obtenho aquela matriz que está ali embaixo. Ok, então a gente já sabe que essa matriz elementar que está aqui corresponde à permutação da primeira e da segunda linha da matriz. No caso, para a matriz de 2 por 2. O que acontece se eu multiplicar essa matriz por uma outra matriz que tenha duas linhas, né? Então, claro que para fazer o produto, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, vou pegar aqui uma matriz com duas linhas. E quando eu faço esse produto, olha só o resultado. O resultado vai ser, a gente pega linha escalar com a coluna. Então, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 1 aqui. De novo, linha escalar com a segunda coluna agora. E a gente fica aqui no segundo elemento da primeira linha com 0 vezes 2 mais 1 vezes 1. 1 também. E aqui, linha vezes a última coluna, 0 vezes 3. Mais 1 vezes 1. Então, último elemento da primeira linha, 1. Agora, de novo, segunda linha com primeira coluna aqui. O primeiro elemento da segunda linha é 1. Continuando, 2, aqui, 3. E olha só o que aconteceu. Quando eu apliquei a matriz elementar aqui à esquerda dessa matriz vermelha, foi o equivalente a pegar a matriz vermelha e fazer a operação correspondente daquela matriz elementar, que é permutar as linhas. Tá certo? Isso sempre acontece. Quando eu multiplico uma matriz elementar à esquerda, essa matriz elementar vai fazer a operação elementar correspondente.
Deixa eu fazer mais um exemplo. Bom, vamos pegar agora, olha só, vou pegar a matriz elementar que corresponde à operação multiplicar a primeira linha por 2. Então, L1 recebe 2L1. E aqui vai ficar 2, 0, 0, 1. Agora, vamos pegar essa matriz elementar que está aqui e vamos multiplicar ela à esquerda por uma matriz. Vamos pegar agora uma matriz quadrada também. E olha só qual é o resultado aqui. Bom, fazendo as operações, primeira linha com primeira coluna aqui, vai dar menos 2. Primeira linha com segunda coluna vai dar 2. Segunda linha com primeira coluna, 0. E por fim, então, aplicar a matriz elementar à esquerda aqui faz o equivalente à operação elementar correspondente, que é multiplicar a primeira linha por 2. Então, o que eu fiz com a identidade aqui para obter essa matriz elementar, quando multiplicada à esquerda de uma matriz qualquer, desde que essa matriz qualquer tenha duas linhas, né, vai ser o equivalente a multiplicar a primeira linha por 2. Então, pessoal, para finalizar essa parte, vamos fazer um exemplo aqui com a soma de linhas. Vamos começar com a matriz identidade aqui, somar a primeira e a segunda linha dessa matriz e a gente obtém essa matriz elementar aqui. Aí a gente faz o produto dela por uma matriz que tenha 4 linhas. Vamos pegar essa matriz vermelha aqui para ver o que acontece. Eu quero que vocês observem que a primeira linha dessa matriz elementar tem 1, 1, 0, 0, certo? E agora vamos ver o que dá o produto. Eu deixei a primeira linha do produto aqui expandida, né, com todas as contas, para a gente ver o que está acontecendo. Então, olha, o primeiro elemento da primeira linha aqui vai ficar 1, que é o primeiro elemento da primeira linha da matriz elementar, vezes 1, que é o primeiro elemento da primeira coluna daquela matriz vermelha. Agora, 1, de novo, porque é o segundo elemento da primeira linha da matriz elementar, vezes 1, que é o segundo elemento da primeira coluna da matriz vermelha. E o resto, olha, zera, porque lembra que a nossa primeira linha da matriz elementar tinha 2 zeros no fim. Então, no final, ela só vai considerar o primeiro e o segundo elemento da primeira coluna, certo? E aqui também, olha só, ela só vai somar o segundo elemento da primeira linha aqui dessa matriz, ela só pega o primeiro elemento da segunda coluna da matriz vermelha e soma com o segundo elemento da segunda coluna da matriz vermelha. O resto, zero. E sempre isso. Por isso que o resultado vai ser a soma, a matriz que tem na primeira linha, a soma das duas linhas da matriz vermelha.
Então, matrizes invertíveis e sistemas lineares. O que é uma matriz invertível? Uma matriz A n por n é invertível se existe então uma matriz é invertível se existe uma outra matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A e isso vai ser igual a identidade, tá bom? N por N, tá? Aqui deixa eu destacar que B também é N por N, tá? Obrigatoriamente B tem que ser N por N. Ok? Então, isso é uma matriz invertível. E nesse caso, B é a inversa de A e eu represento B como sendo A a menos 1. Tá bom? Então, existe essa notação aqui quando B é a inversa de A. Também, se B é a inversa de A é a inversa de B, tá bom? Só para destacar isso. Ok. Agora que a gente já lembrou o que é a matriz inversa, né? O que é uma matriz ser invertível, que é quando ela possui inversa, vamos ver o que acontece no sistema linear quadrado. Então, um sistema linear é quadrado se sua matriz dos coeficientes é quadrada. Tá? Então, o sistema linear é quadrado se a sua matriz dos coeficientes é quadrada. Agora, suponha que eu tenho aqui um sistema linear quadrado, certo? Vamos pegar aqui uma matriz A, n por n, vezes x, que é a matriz das incógnitas, né? Aquela matriz coluna, onde estão as incógnitas. Isso aqui é igual a uma matriz B. Okay? Então, eu estou representando um sistema linear aqui na forma matricial. Se A é uma matriz invertível, então eu posso multiplicar A menos 1 à esquerda aqui, né? Porque ela é invertível, então eu multiplico A menos 1 à esquerda. Aqui eu também multiplico A menos 1 à esquerda da coluna B aqui. E quando eu faço isso, o que acontece aqui? Bom, isso aqui vai ficar a identidade. Eu vou omitir os índices aqui, n por n, n por 1. A gente já sabe qual é a dimensão dessas matrizes, né? Essa aqui é n por n, a identidade n por n, vezes x. E isso é igual a menos 1 b, vezes b. Omitindo aqui também o índice n por 1. Bom, agora se eu tenho uma matriz identidade vezes a matriz de incógnitas, esse sistema aqui fica com a forma o quê? x1 igual a o primeiro elemento dessa matriz aqui, então se eu chamo de C, né? Se eu chamo o resultado desse produto aqui de uma matriz coluna C1, C2 até Cn, então aqui vai ficar C1 x2 igual a C2 e assim por diante até xn igual a Cn, tá bom? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que quando a matriz dos coeficientes é invertível, como essa A aqui,
você pode multiplicar a inversa à esquerda dos dois lados da igualdade e você fica com a solução única do sistema. Solução única. Certo? Então, quando a matriz dos coeficientes é invertível, o sistema tem solução única. Bom, tudo bem. Agora a gente acabou de verificar esse fato, certo? Isso quer dizer que a sua forma escada vai ter uma forma escada assim, tá? Então aqui são n mais uma colunas, né? Aqui está o C1, C2 na coluna dos termos independentes e assim por diante até a última linha, que é a n-ésima linha, que vai ter tudo isso de zero, depois o C. Lembrando que essa última coluna eu vou fazer um tracejado aqui para representar que ela é a coluna dos termos independentes. Portanto, no processo de escalonamento, seja lá como for esse processo de escalonamento, a matriz dos termos dos coeficientes, a matriz dos coeficientes vai ser a matriz dos coeficientes tem forma escada igual a identidade n por n, certo? Porque se você olhar essas primeiras n colunas aqui, isso aqui é a identidade n por n, certo? Aqui, identidade n por n. Então, o que eu estou dizendo aqui, o que a gente conclui disso? Bom, a gente conclui que a forma escada de uma matriz invertível A é a identidade, matriz identidade de mesmas dimensões. Ok? Então, com isso a gente conclui que se eu pego uma matriz invertível e faço o processo de escalonamento, o que eu vou chegar no final é a matriz identidade. Então, agora para terminar, vamos ver como é que a gente pode calcular a inversa de uma matriz. Bom, vamos começar com uma matriz A, n por n, invertível. Então, existe uma outra matriz n por n, A menos 1. A gente sabe que como A é uma matriz invertível, se eu escalonar a matriz A, eu vou obter a identidade. Então, eu posso aplicar uma sequência de operações elementares e
a matriz A e isso vai me dar a identidade. Ok. Aplicar uma sequência de operações elementares, a gente já viu que é equivalente a aplicar matrizes elementares. Então, vou aplicar uma matriz elementar à esquerda, depois eu vou aplicar outra, depois outra, e assim sucessivamente até aplicar uma certa matriz EK. E dessa forma, eu escalono a matriz A, ou seja, eu obtenho a identidade. Agora, a gente sabe que A é invertível, claro. Então, se eu multiplico por A menos 1 dos dois lados, à direita, né? Então, eu pego aqui e faço aqui à direita vezes A menos 1 e aqui vezes A menos 1. O que eu vou obter? Bom, A vezes A menos 1 é a identidade, certo? Então, aqui fica K, vezes a identidade, e isso aqui é A menos 1. Lembrando que a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz, né? Então, identidade vezes A menos 1 é A menos 1. Da mesma forma aqui, tá? Isso tudo aqui vezes a identidade é simplesmente todo esse produto de matrizes elementares aqui. Então, eu posso apagar aqui esse I, né? Porque multiplicar por I mantém a mesma matriz. Então, eu fico com isso. Agora, o que essas duas linhas estão me dizendo? Que essa sequência de operações elementares que escalonam a matriz A, ou seja, que transformam A na identidade, essa mesma sequência de operações elementares. Então, quando eu aplico essa sequência de operações elementares, essa mesma sequência de operações elementares na identidade, eu obtenho A menos 1. Então, as mesmas operações elementares ou matrizes elementares que escalonam A, né, também são as operações elementares que, quando eu multiplico a esquerda da identidade, me dá a inversa de A. O que isso está me dizendo? Que se eu quiser encontrar a inversa de A, eu posso fazer uma matriz grandona aqui, colando A e a identidade de mesma dimensão, certo? E aí eu vou fazer operações elementares com as linhas. As mesmas operações elementares aqui que vão. Então, eu faço todas essas operações elementares, né? E no final, eu vou obter I de um lado e do outro A menos 1. Tá certo? Por causa dessas duas linhas que estão aqui, né? As mesmas operações elementares que escalonam A, ou seja, que transformam A em I, são as mesmas operações elementares que transformam I em A menos 1. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Então, como é que eu acho a inversa de uma matriz? Vamos pegar um exemplo de uma matriz 4 por 4.